O assunto agora é CPMI do INSS. Integrantes da base governista tentam blindar o irmão do presidente Lula na CPMI. Aliados petistas já articulam para barrar a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. A entidade está no centro das investigações sobre descontos fraudulentos em benefícios previdenciários. Segundo o deputado petista Alencar Santana, a CPMI deveria convocar primeiro o presidente do sindicato e só depois, se necessário, o vice. Um outro argumento é que a convocação não pode ocorrer apenas por Frei Chico ser irmão do presidente Lula. Ao mesmo tempo, a base do governo passou a atacar o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, alegando que o parlamentar já teria julgamento prévio sobre o caso, o que, segundo os petistas, compromete a imparcialidade da investigação. Silvio, na semana passada houve aquela reviravolta na CPMI do INSS, mudando ali a condução, o comando da CPMI, numa articulação da oposição. O governo estava ali bem confortável, achando que estava com as rédeas na mão, tudo ali controlado. Houve essa mudança. A gente sabe que o relator da CPMI é o responsável por dar o tom das investigações nessa CPMI, que amanhã deve seguir adiante aí com mais requerimentos. Enfim, já foram aprovados mais de 900 requerimentos para essa investigação. O que a gente pode esperar aí dos próximos dias, Silvio? Bom, em primeiro lugar, se julgamento prévio, imparcialidade fosse critério para alguma coisa no Brasil, mais da metade do Supremo Tribunal Federal não poderia julgar o presidente Jair Bolsonaro. Começa por aí. Tem um advogado do presidente Lula presidindo a primeira turma, à frente da primeira turma, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que já falou o que falou em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Tô claro, falando do judiciário, mas só para dizer que isso não existe. Ou, do contrário, também, nenhum integrante do PDT nem do PT poderia estar na CPMI, porque é uma CPMI que vai a fundo no coração da Previdência Social, vai a fundo no INSS. O ministro que chefiava a Previdência caiu, o Carlos Lupe. Ele, além de tudo, é dono do PDT há muitos anos, ele manda no partido, desde a morte de Leonel Brizola, portanto, nenhum integrante poderia estar ali. E o PT, porque o governo é do PT, e seguramente essa CPI, uma vez investigada a fundo, porque a comissão tem sim poder de polícia, vai cumprir e desempenhar o papel que a Polícia Federal não está fazendo. Tem alguém preso? No caso da CPMI, alguém está investigando aquelas alcunhas de bandido, porque todos os escândalos do PT, alguém sempre aparece com uma alcunha de bandido. Aí então sempre aparece o careca de não sei aonde, o Frei de não sei quem lá, sempre tem apelido de cadeia. Mas vamos lá, tem alguém investigando isso? Não, não tem. O Ministério Público também segue o fio, segue o rastilho para chegar em todos os tentáculos possíveis desse caso? Porque ninguém nunca sabia também no caso do PT, né? Nos governos do PT as coisas acontecem, alguém está roubando 6 bilhões de reais, e essa cifra seguramente ela é subestimada, o número é muito maior, e ninguém sabia de nada. E sindicatos, são todos sindicatos. Alguém conhece sindicato de direita? Ou os sindicatos são de esquerda? Os sindicatos são filiados, inclusive, às centrais, que são comandadas por quem? Por líderes políticos da esquerda. Alguns, inclusive, com mandato de deputado. Ou seja, já que é para dizer, então, que o julgamento prévio é critério, pode afastar todo mundo. Mas vamos lá, essa comissão, ela vai funcionar por 6 meses, é uma comissão que tem poder de polícia, de quebra de sigilo, vai ouvir quem precisa ser ouvido, não só políticos, mas esses dirigentes sindicais, inclusive o irmão do presidente Lula da Silva, seguramente vai colocar o governo contra as cordas. É inevitável. Se tem daqueles jargões, daquelas frases chatas que a gente ouve o tempo inteiro em Brasília, é que CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Isso é verdade. A CPI dos Correios começou investigando os Correios. No mês seguinte, ela começa com uma capa da revista Veja, lá em maio de 2005, um sujeito embolsando 3 mil reais, né? Maurício Marinho, dirigente dos Correios. No mês seguinte, uma segunda-feira, 6 de junho de 2005, aliás, é quando aquela segunda-feira o país acorda com a capa da Folha de São Paulo, o governo Lula pagava mensalão. E aí ela descobre aquele que, aquela época, no governo Lula 1, foi o maior escândalo de corrupção que se tinha notícia no Brasil. Depois veio a Lava Jato. Mas, resumindo, Paula, é evidente que o governo estará contra as cordas com essa CPI em funcionamento, comandada por um deputado que não é alinhado. Ou seja, ele não vai fazer um parecer e o papel do relator é definir o roteiro da CPI.
ele não vai endereçar a CPI como a CPI do 8 de janeiro, que foi um palco, foi um teatro. Ou como a CPI da pandemia, criada e configurada, moldada para sangrar o governo Bolsonaro. Então acho que a gente vai ter uma comissão de verdade.